Deus abençoe você e a sua família. Estamos agora no terceiro vídeo a respeito deste assunto muito importante que é sobre a oração. Então, nós aprendemos que orar, meu amado irmão, é tão importante. Por quê? Porque na oração nós falamos com Deus. E o mais importante ainda é que na oração nós ouvimos a Deus. Nós precisamos ficar em silêncio. Se você não tem nada a dizer, está atribulado, está sofrendo, passando alguma provação, melhor ainda, fique em silêncio. A mente parece que se distrai, o demônio vem e vem perturbar, tenta causar confusão na sua mente, e você está em silêncio e vem um pensamento de uma coisa e de outra, e você se distrai como se a sua oração já não tivesse tanto valor, porque você está se distraindo, mas você volta e cai em si, e começa a pensar em Deus, na palavra de Deus, no Espírito de Deus, no trono e na corte celeste. Você está orando, ou você está pedindo, se confessando, se arrependendo, ou você está adorando a Deus em silêncio, ou você está fazendo uma oração de ação de graças. São diversos os tipos de oração. E acontece essas distrações, mas você não está perdendo nada. Você está, às vezes, sendo tentado pelo inimigo. Mas você se posiciona firme e permanece 5, 10, 30 minutos e às vezes até mais, melhor ainda. Quanto mais você ora com sinceridade, mais tempo você fica na presença de Deus, mais você recebe, com certeza. Eu dei um exemplo no vídeo anterior sobre o celular. Acabou a bateria. Precisa de 1 hora, às vezes 1h30 para carregar, dependendo do carregador. Você não pode deixar só 5 e 10 minutos. Você vai precisar usar o celular o dia inteiro. Carregou só 5, 10 minutos, a bateria está 10%, 20%. Tem que estar 100%. Então, que tamanho é a sua bateria? Você precisa se autocarregar, sim, da graça de Deus. É nesse momento que Deus nos dá a sua energia, seu poder, tudo o que precisamos para vencer as tentações, as tribulações, os inimigos, para se santificar mais, para que as nossas virtudes, os frutos do Espírito, venham a evoluir, crescer, a nossa paciência, que é pequena, possa aumentar, a mansidão, que é pequena, aumenta, vai aumentando. Então, o tempo é muito importante. Para quem é sincero, humilde, o tempo é muito importante. Para quem é orgulhoso, é inútil. Você pode ficar o dia inteiro, a noite inteira, rezando, orando, gritando, berrando. Você não vai receber nada. Olha a importância de desarraigar esta soberba. No primeiro vídeo, nós falamos da parábola do fariseu e do publicano. Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. A oração do orgulhoso e a oração do humilde, pecador. Fariseu se exaltando na oração, apesar de que jejuava toda semana, 2 vezes, dava dízimo, pagava oferta de tudo, estava correto, disse que não era ladrão, não era adúltero, não era injusto, porém estava desprezando os outros, se achando melhor. E como tem gente assim. Então, precisamos ser sinceros em nossa oração e ser humilde para receber a graça, como pregou o apóstolo Pedro na primeira carta. É um versículo único ali, e muito importante. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, 9, fala sobre a humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Essa graça é multiforme. Ela faz crescer em nós a caridade, faz esquentar. Faz crescer em nós ainda mais a humildade, a paciência, a delicadeza, a temperança, a mansidão. Faz crescer em nós a fidelidade. Todas as virtudes, tudo o que Deus tem de bom, Ele comunica para nós na oração. Seja você falando a Deus, que é importante, seja você ouvindo a Deus. Essa é a oração do silêncio, você ouvindo a Deus. Você não precisa dizer nada, apenas se posicione em oração diante de Deus. Você já vai estar recebendo
Volta e meia, Deus vai falar pelo seu Espírito. Vai dar a você visões, revelações. Além das graças que você recebe. Fortalecimento, você se torna forte. Cresce, você cresce na fé. Tudo cresce. Tudo que é bom, virtude, cresce. Seu caráter, que é a parte mais importante do ser humano, seu corpo espiritual, seu caráter, vai sendo sempre mais iluminado. É como uma lâmpada. Tinha 25 watts, agora tem 50, depois pode ter 100 watts, depois 200, vai aumentando. A luz que está em você vai aumentando. Você consegue não só iluminar perto de você, como mais longe. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então o tempo é muito importante, o tempo na oração. Fique mais tempo, meia hora, uma hora. Faça essa oração seguindo o exemplo de Daniel, no capítulo 6, quando ele foi jogado na cova dos leões. E por que foi jogado? Por causa da adoração que ele fazia. 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, se prostrava de joelhos diante de Deus para orar na direção de Jerusalém. Um exemplo de um homem temente a Deus. Veja que ele era um político, profeta, mas era um político. Ele administrava lá, Babilônia. E os invejosos, os outros políticos que eram das trevas, queriam fazê-lo morrer para poder roubar, lesar do rei, cometer fraude, suborno. Mas não conseguiu, porque ali tinha um justo, Daniel. E quem for jogado na cova dos leões? Os seus caluniadores e suas famílias. E ele foi livre por Deus, através de seu anjo. Um exemplo de oração, de poder de oração, humildade, sinceridade. Diz num salmo que Deus se aproxima daqueles que são sinceros. Deus se aproxima daqueles que são sinceros e os salva, e os ajuda. Um salmo de Davi. Se não houver sinceridade, não vai haver humildade. Se não houver sinceridade na sua vida, na sua conduta, no seu comportamento, você se torna orgulhoso. Em vez de crescer a humildade, vai crescer o orgulho. E esse é um mal, um dos piores. Foi pela soberba, pelo orgulho, que Satanás e os espíritos malignos, que não eram Satanás e nem espírito maligno, eram anjos de Deus e eram os melhores no reino dos céus, foram destronados, foram expulsos por causa do orgulho. A pessoa orgulhosa trata mal os outros. A pessoa orgulhosa não ouve experiência e nem conselho dos outros. Ela acha, ela pensa que é melhor que as outras. Pensa que é mais justa, mais santa. Despreza os outros, trata mal, com discriminação, descaso, faz acepção de pessoas. Como é horrível este fruto. E o orgulho, ele pode crescer em alta escala. Como diminuir? Então precisamos diminuir este orgulho, até desarraigar completamente. Porque é com humildade que nós vamos receber de Deus as revelações. E muita revelação através da oração, nessa comunhão com Deus. Vamos para o 4º vídeo, a fim de continuar este assunto sobre a oração.